Santo, 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 todos os reunidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, és e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito és, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. Vamos ter agora um tempo de oração, os pedidos da igreja. Pastor Nogueira. Não, quero o meu. Boa noite, amados. Vamos ter nosso tempo de oração, começar com nossas ações de graça. Vamos agradecer ao Senhor pelo passeio, né, e o batismos que tivemos. A irmã Dávila, né? Dávila, a irmã Aldete e a irmã Marinha. Olha só, vamos passar. Apagar a luz aí para a gente ver o... Eu queria ter um vídeo desse, o meu batismo. Que todo aquele que cresce fosse batizado. Ele não diz que o batismo é essencial para a salvação. Ele diz que a fé é essencial para a recepção da salvação. O batismo não é essencial, porque ele diz, mas quem não crê é que será condenado. Mas aquele que crê, ele obedece. Aquele que crê quer glorificar o nome do Senhor. E aquele que crê quer proclamar para as pessoas a sua fé em Cristo. Quer proclamar para que as pessoas também conheçam essa salvação, para que as pessoas também sejam salvas. Então Jesus coloca sobre nós essa responsabilidade. E hoje a Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida tem a alegria, a honra, né, de nós batizarmos a 3 irmãs, a Dávila, a Odete, né, e a dona Marinha. Vamos
Eu que estava obedecendo o protocolo, viu? Só eu. Vocês viram lá de cima como é que os anjos estavam vendo? Né? Até o ângulo dos anjos nós pegamos. Também vamos agradecer a Deus pela apresentação do Benaia, né? Cadê a vovó? A vovó Lucinha. Tem alguma coisa para mostrar aí? Olha só. Isso. Santo. Ah, tá aí, ó. O Bené estava tão esperto, né? Ele é sempre espertinho. Aí. Tá o Benaia. Aí essa parte não tinha implicado comigo ainda não. Cadê aquela foto do pessoal todo, da família toda? Tá bem. Muito bem. Também vamos agradecer a Deus, né? O pastor Lúcio pediu essa semana de descanso, que ele possa descansar. Sempre é bom te dar essa pausa. E também nós vamos agradecer pela melhora da saúde da família do Carlos e da Paulinha, né? Tiveram momentos difíceis e um tanto difícil, mas já estão melhorando, graças a Deus. A Paulinha está se cansada, a Lucinha aí, né? A Lucinha foi que aguentou aí a barra um pouco desse tempo aí, e vamos agradecer a Deus. Pai querido, nós te damos graças em nome de Jesus pelo nosso tempo sábado. O Senhor nos levou e nos trouxe em paz a todos nós, e também nos deu uma bênção de podermos ali, três irmãs em Cristo, testemunharem sua fé através do batismo. Somos gratos ao Senhor, todo aquele tempo ali, também pelo passeio, pela comunhão. Também te agradecemos pela esse momento de domingo à noite, apresentarmos o Benaia, filho da Maiara e do Heber, os avós, né, na alegria de terem um netinho sendo apresentado na casa do Senhor, e rogamos a tua bênção para todas aquelas famílias e para o Benaia, que continue crescendo com saúde e desde cedo possa conhecer a salvação em Jesus Cristo. Também queremos agradecer pela oportunidade do pastor Lúcio poder descansar com sua família essa semana, que possa ser muito bom, muito proveitoso, recarregar as baterias a bênção ao teu servo, e essa oportunidade também nós te agradecemos. Também queremos agradecer porque o Senhor também respondeu nossas orações. Estávamos apreensivos com a saúde do Carlos e principalmente da Paulinha, e o Senhor tem recuperado a saúde dos teus servos, tem dado tranquilidade, e também as crianças que não sentiram nada. Nós somos muito gratos a Lucinha, que a avó que ajudou, que está ali dando esse momento tão importante, a sua presença ajudando, e nós somos muito gratos por essas boas notícias. Oramos em nome de Jesus, amém. Temos alguns pedidos de oração, amados, depois também é bom passar para vocês. A Beatriz é a neta da Janimeira e da Cléo, né? Ela teve um acidente de carro, e uma amiga dela morreu no acidente de carro. Ela, graças a Deus, não tem nada sério com ela, mas a família pede que te ore por ela, pela conversão dela, que esse abalo, esse impacto, né? Eles vinham de uma farra, vinham de uma bebedeira aí, quando aconteceu esse acidente automobilístico, e estão pedindo para a gente orar por ela, que Deus possa usar para a conversão, usar esse momento de sentir a morte da amiga que vinha no carro, né? Então, que Deus possa usar para a conversão dela. Também a Liana, que é a esposa do Dr. Remo, está pedindo orações pelo Dr. Remo. O Dr. Remo está com problema de obesidade e está enfrentando muitas outras sequelas por causa disso, e ela pediu que nós orássemos por ele, né? Muita gente aqui foi ajudada pelo Dr. Remo, e ele é muito bom nessa área da psiquiatria, de ajudar os irmãos, porque ele sempre dá bons conselhos, e a experiência dele é muito boa também, de passar os remédios corretos. Então vamos aproveitar esse tempo e orar pelo Dr. Remo, né, pela sua saúde, pela sua recuperação. Ele quase não tem mais ido fazer as consultas dele, então vamos orar por ele. Ele está fazendo um tratamento com nutricionista e outros médicos também.
Também vamos orar pelos familiares do missionário Joaquim, né? Júnior. Ele foi aquele missionário que nós estávamos orando. Ele é parente da Sandra, né? Da Sandra. E Deus o levou. Mas antes da morte dele, ele postou o testemunho dele de confiança em Deus. E muito bom o testemunho dele. E vamos orar para que os familiares, pessoas que o conheçam também, possam ser tocados pelo grande testemunho desse servo de Deus, né? Nós estamos orando pelos irmãos que estão doentes, ainda orando pela saúde do Rodolfo. Rodolfo melhora e depois tem enquanto não espelhar essa pedra, vai ficar nessa luta aí. Também nós estamos orando hoje pelos ressuscitados, a Mônica também, né? Mas é propaganda enganosa, viu, gente? Não é? A Denise já fez cirurgia, alguém sabe disso do Jean? Vamos orar pela cirurgia da Denise, né? Ok? E também continuamos orando pelo Felipe e pelo Almir, pelo meio dos olhos, vamos orar por isso também. Também, aqui alguém não disse da Amanda, sobrinha da Cida, do Leandro, continua internada ainda. Acho que continua aí no mesmo sentido, aí vamos continuar orando pela sobrinha da Cida, do Leandro. Hein? Certo. Mas ela está internada ainda, né? Está ainda, né? Ok. Também estamos colocando para nós orarmos aqui também em nossas casas pelo José Maria, é o marido da dona Eliette, da irmã Eliette, né, pai do Heraldo. A dona Eliette se converteu há muito tempo, né? O Heraldo também, Heraldo casou também, e a família toda tem sido alcançada pelo Evangelho, mas o seu José Maria é o resistente, muito resistente ao Evangelho, e agora está doente, está com problema dos rins, problema de coração. Dona Yolanda foi visitar e viu que o caso dele é bem, assim, bem preocupante mesmo. Então vamos orar pelo Zé Maria, né? Pedir a Deus que Deus possa usar agora esse momento de doença para tocar no seu coração e que ele deixe ser tocado pelo Senhor. Ele está fazendo hemodiálise, então vamos orar pelo Zé Maria, ok? Muito bem, vamos ter esse tempo de oração. Eu vou só alistei aqui para a gente poder orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós queremos pedir em nome de Jesus que esse momento difícil, né, mesmo dessa tragédia na Beatriz, que vinha com as amigas, aí vinha com o pessoal, de um momento de irresponsabilidade, e o acidente provocou até a morte de uma amiga, e nós rogamos ao Pai que o Senhor possa usar também isso, para incomodar ela que conhece o Evangelho, conhece a palavra de Deus, sabe que isso é pecado, sabe que isso é errado, que isso é totalmente desagradável ao Senhor, e experimentou o que a tua palavra diz, que o salário do pecado é a morte, e nós rogamos que o Senhor possa usar isso para a conversão dela, para a salvação da sua vida, Pai. Também queremos orar pelo Dr. Remo, amigo nosso, irmão em Cristo, que tem ajudado tanta gente, tanto crente como descrente, e sempre com a sua experiência, com seus conselhos bíblicos, também no seu conhecimento da psiquiatria, quantas e quantas pessoas foram abençoadas pelo Dr. Remo, e agora nós queremos abençoá-lo, ó Pai, orando por ele, orando pela saúde dele, que o Senhor dê muitos e muitos anos de vida e saúde, para que o teu servo possa continuar esse ministério médico de ajudar as pessoas, principalmente os problemas psicológicos, psiquiátricos. Pedimos essa bênção do Senhor, esse tratamento com nutricionista, com outros especialistas, para que ele possa recuperar-se e poder até trabalhar, que é uma bênção, Pai. Também queremos orar pelos familiares do missionário Joaquim Júnior. Ele está contigo na tua glória, já descansou das fadigas aqui, mas o testemunho dele ainda está falando do como ele expressou na véspera da sua morte a alegria de te conhecer e de saber que estar contigo é incomparavelmente melhor. E rogamos, ó Pai, que o Senhor use
esse exemplo dele, tanto para consolar a família, como também, ó Pai, para a salvação de pessoas. Possam ver a diferença de uma pessoa que conhece a Cristo e que enfrenta a morte de forma diferente. Usa, ó Pai, continua usando a vida, agora o testemunho do teu servo. Também queremos continuar, ó Pai, orando pela saúde dos nossos irmãos, pastor Rodolfo, que o Senhor seja com esse momento difícil que às vezes tem de febres, de dores, e que a tua mão que cura, a tua mão que sara, esteja sobre o teu servo também. Rogamos pela Mônica também, pelos seus tratamentos, sempre essa sequência de diagnósticos e o que fazer, e acima de tudo, o Senhor sabe o que ela tem, e o que o Senhor sabe como fazer, e até usando ou diretamente intervindo. E nós colocamos a tua serva nas tuas mãos, mais uma vez, Senhor. Também queremos orar pela cirurgia da Denise, que possa ocorrer no tempo certo, e que possa ser uma bênção também na vida da tua serva, ter um tratamento, ter a cirurgia ser um procedimento de sucesso. Também queremos colocar, Pai, diante do Senhor, esse problema dos olhos do Felipe e do Almir, nossos irmãos em Cristo, preciosos, que zelosos no trabalho, tão úteis na tua obra, e rogamos por tua graça, por tua misericórdia, a tua cura, a tua intervenção, o sarar realmente, consertar todo esse problema na vida dos nossos irmãos. Também oramos pela sobrinha da Cida, essa jovem chamada Amanda, ainda continua com esse internado, ainda com muito grave, e temos orado por ela, ó Pai, pedindo a tua bênção. Sei também, ó Pai, que esses familiares que são crentes possam ter esperança e possamos ter aqui ações de graça pela tua intervenção também. E também queremos colocar diante do Senhor o senhor José Maria, marido da dona Eliette, pai do Heraldo. Rogamos pela salvação dele, queremos a saúde dele, ó Pai, pedimos que esse problema nos rins, problema do coração, ele possa responder bem aos medicamentos, que ele possa também ter vontade de viver, querer se alimentar, querer se tratar, mas rogamos principalmente, ó Pai, pela salvação eterna dele, que ele se renda ao Senhor Jesus. Está compreendendo agora como nós somos fracos, a fragilidade da vida, e tanto para a sua saúde como para a vida eterna, só Jesus pode realmente ser a solução para ele, e nós suplicamos pela salvação dele, pois oramos em nome de Jesus, amém. Amados, também colocamos alguns desafios pela frente. Vai colocar do jeito que está aí não, né, Rodolfo? Ok, então nós estamos orando, pedindo oração pela abaçadinha lá da Janeide, né? Lá em Picos de Cima. Aí tá essa foto ainda não tá atual, porque eles já cobriram toda, ou então deve estar cobrindo agora. O Luciano já deixou toda já pronta para cobertura, para colocar as telhas. Eu acho que deve já estar coberta já toda. A pequena igreja Cristo é Vida, em Picos de Cima, em Santa Quitéria, bem no coração do interior cearense, tem feito um grande trabalho de construção do seu lugar de cultos. Ela é um bom local aí, você pode ver, dá a fazer um local para fazer os cultos, também tem local para fazer as classes de escola dominical, né? Então, muito bom. Eles agora estão precisando de ajuda para as portas, instalações elétricas e hidráulicas e os banheiros. O Luciano esteve lá trabalhando, né? Agora, passou lá uns dias lá, e ele disse que falta pouco para poder ser usado. Agora está sem porta, está sem janela, e o pessoal até está usando de forma errada, né? Porque tem porta e quando tem festa ali por perto, o pessoal vai lá achar que ali é um lugar meio escondido, então não está bom não. Então, para poder começarmos a usar como cultos, né, para fazer os nossos cultos, lá precisamos das portas, das janelas, também não está com feita a instalação elétrica, nem hidráulica,
e também a parte dos banheiros está faltando para fazer as programações. Nós vamos mandar para ajudar nessa obra de construção no próximo final de semana. O Luciano está achando que seria melhor no outro final de semana, o Luciano e o irmão Nonato. E algumas pessoas também estão querendo ir para ajudar. Vai ser muito bom isso. E nosso alvo é levantar uma oferta de R$5.000 para dar uma ajuda, a fim de que possam deixar o local com condições de fazer as programações. Então, nós colocamos isso aqui no grupo da igreja e colocamos também para alguns amigos nossos e já estamos quase, acho que o Luciano está aqui, Luciano? Não, né? Mas já temos, a metade já foi conseguida desse valor aí, certo? Então, vamos orar por isso, orar pela construção, pelo restante, pelas pessoas que vão ajudar e também por esses recursos para que eles possam, daqui no final de julho, já poderem fazer todas as programações lá na Amassadinha. Se o Nonato for no outro final de semana, vão precisar de voluntários ou voluntárias para fazer a limpeza aqui na igreja, né? O Nonato tem a amassada é responsabilidade, a limpeza do Nonato. Então, se nós liberarmos eles sábado, domingo, vamos ter que fazer um mutirão aqui para poder limpar sábado e domingo a amassada para nossas programações. Oremos pela conferência sobre o criacionismo, né? Vai ser sexta e sábado. Tem aí o vídeo? Está aí. Então, o horário está aí, dia 2 e 3 de julho, é sexta e sábado. Sexta começa às 18h30, né? E sábado às 15h30. Vamos começar mais cedo, queremos um tempo de louvor, um tempo de oração por essa conferência Teologia Bíblica da Criação. Gente, é muito importante isso, né? O estudo sobre os aspectos científicos da Bíblia no relato da criação. Muito boa. Tem um vídeo aí, Rodolfo? Então, nós temos esse vídeo aí que está sendo distribuído. Estamos colocando nossos grupos e divulgue, né, para que mais jovens, e da igreja toda, palestras assim, muito importantes para nós hoje em dia, a fim de que possamos defender a nossa fé, explicar da razão da nossa fé. Agora, uma coisa, eu quero mostrar um vídeo bem interessante. Eu creio que é isso que está faltando em nossos dias hoje, né? Uma intrepidez para pregarmos, para evangelizarmos as pessoas de forma inteligente, de forma corajosa e de forma sóbria,
olha só interessante. O que uns irmãos, né, aqui no caso é um irmão, fez lá nos Estados Unidos, num hospital especializado em fazer aborto. Olha só que experiência interessante. Friends, I pray, sir, you gotta repent, sir. You gotta repent, sir, for murdering babies. Why? Because it's a sin before God. Why? Wow. Stinky breath. Yeah, Why? that's pretty evil of you, sir. Yeah, I am. And I hope and pray that you. Yeah. Ah, Well, that's what you do to babies, huh? yeah, I love it. You love it, huh? Yeah, I do. Okay. I hope that you come to Christ, sir. Oh, I never go to Christ. I hope that you come to Christ, No, sir. I don't go to Christ. Yeah, you. I don't listen to Christ. You will have a darkened heart, sir. I do have a heart darkened heart. Yeah, You have a darkened heart. I do very, very much so. And you will stand Yeah. before God in judgment Yes, day. I one day. will. Every day. You will stand before God in judgment Yes, day. I one will. day. Every day. All of the babies that I you have love it. killed. I love it. Yeah, keep tearing the babies Yeah, apart. I will. Keep tearing the babies I apart. will. Keep tearing the babies apart. Yeah, sir. The babies, their blood screams. O cara respeita o local, não entra no hospital, mas dizendo para o pessoal que eles estão matando, assassinando crianças e que vão prestar contas diante de Deus. E o médico vem, né? Bafurejo na cara dele, e ele não perde a calma, né? E ele continua pregando o evangelho, né? Então vai lá no hospital onde assassinam crianças, né? Os abortos, e prega o evangelho, né? Recebe toda a afronta, mas não perde o controle, e diz que o cara vai prestar contas realmente diante do trono de Deus daquilo que ele faz. Agora o médico é maligno, né? Mas tem um demônio, né? Ok. E ele está dizendo que ama fazer aquilo, que ele está dizendo que ele ama, né, tirar as crianças e matar as crianças. Então oremos por isso, que nós tenhamos inteligência, disposição, intrepidez na pregação do Evangelho de Cristo. Também sempre nós oramos aqui por uma ou mais congregações, e estamos com um pequeno vídeo do pastor Geraldo Cruz, né, Geraldo Cruz da Fonseca, e ele está trabalhando lá conosco, lá em Atalaia do Norte. Ele fez um pequeno vídeo, né? Vamos dar, tem 1 minuto e pouco, Rodolfo? 2 minutos? Vamos lá, vamos ver o pastor Geraldo falando que ele está lá e com planos que vai sair em outubro. Então vamos ficar orando para a nossa congregação. Em outubro, né, Gilberto? Olá, irmãos. É um prazer muito grande poder comunicar com vocês e falar um pouquinho do nosso ministério aqui. Nós passamos 2 anos, a gente veio no final de 2018, passamos 2 anos no Brasil, na região do Cariri, trabalhando no seminário e ajudando lá no que a gente podia, e também ajudando 2 congregações ali, uma congregação que a gente estava na equipe que iniciou, e uma congregação que estava sem obreiro na época. E foi um tempo muito bom ali no Cariri. Mas Deus permitiu e a gente está retornando para o campo colombiano. E por enquanto, antes de entrar na Colômbia, a gente está num município do Amazonas chamado Atalaia do Norte. Esse município é um município pequeno, no meio da floresta e relativamente próximo da fronteira com a Colômbia. Mas por enquanto a gente não pode retornar para a Colômbia, até porque a gente precisa renovar os vistos e tal, e para que a gente possa retornar para lá. E aí então a gente vai ficar, se Deus permitir, esse primeiro semestre aqui, e assim que tiver voo, porque não está tendo voo de Letícia para Bogotá, a gente vai lá para renovar o visto e então poder retornar e continuar o trabalho lá. O trabalho aqui em Atalaia, aqui tem uma congregação que foi fundada por um amigo nosso, e essa congregação estava 2 anos sem obreiros, então tem muita coisa para fazer aqui, muito necessário ter um obreiro aqui. E Deus tem abençoado, a gente tem procurado servir no que a gente pode aqui. Além de treinamento, né, de treinamento com líderes, para ver se quando a gente sai daqui, tem alguém que possa ajudar aqui, entre eles. A gente a Ileta tem ensinado música, né, para um grupo de pessoas, tem ensinado teclado, e o objetivo é que alguém possa ajudar com a música, né, também quando a gente sair daqui.
E além disso, a gente tem feito o discipulado, né, com pessoas e tudo, e tem tentado ajudar no que a gente pode. Então, ficamos muito felizes que vocês orem por nós. Ok, pastor Geraldo e Leta, né? Orar por eles. O Geraldo é um grande homem de Deus, servo de Deus mesmo, né? Esteve lá no Cariri, ele está quase como se fosse um deão de alunos e estava ajudando em 2 congregações lá, né? Ele não para e está fazendo um bom trabalho lá na nossa congregação em Atalaia do Norte. Ficar orando por ele, pela saúde dele e pelos planos de Deus na vida do servo do Senhor. E a nossa agenda de julho, vamos ficar orando, né? Conhecer a nossa agenda. No próximo domingo vamos ter, próximo final de semana, sexta e sábado, a conferência Teologia Bíblica da Criação. Domingo de manhã agora vamos ter a celebração da ceia. No dia 10, sábado, o encontro de casais especial. O Carlos vai estar falando sobre 5 chaves para o sucesso financeiro, pessoal e familiar. Muito bom, não percam esse estudo. No dia 19, vamos ter o encontro dos amigos de Israel, vamos estudar o Monte Moriá. No dia 24, o encontro pastoral com os namorados e noivos. E dias 27 a 31, nós vamos fazer a nossa EBJ. Lembra-te do teu Criador, será o nosso tema, terça até sábado, todas as noites. E no domingo, 1º de agosto, vamos ter as celebrações de ações de graça pelos 37 anos da nossa igreja. Vamos estar orando por essas programações aí que nós temos em julho. Geralmente a gente usa o mês de férias, né, para a gente ter muitas atividades mesmo, a fim de que nós possamos, né, aproveitar bem esse tempo. Pensamos muito nos nossos jovens, né, então vão ter muitas programações. Nessa agenda aí, alguém pergunta, não vai ter coinonia não, né? A gente só coloca na agenda aqueles eventos especiais, os eventos normais já sabe que vai haver, né? Então, se um sábado tem uma mocidade especial, a gente coloca. Se não for, é porque a mocidade é normal, né? Então, tá bom. Vamos orar por isso também, amados. Vamos fechar nossos olhos, vamos estar juntos orando. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te agradecemos porque nós já levantamos uma boa oferta para essa parte de completar a amassadinha, aquele local de cultos lá em Picos de Cima, e agradecendo pela vida do Luciano, que fez um bom trabalho ajudando nessas restaurações de algumas coisas, e agora nessa empreitada de deixar pronta para ser usada para os cultos, para as programações. Rogamos que nós possamos ter os recursos, possamos ter as pessoas e também ter os voluntários aqui quando for necessário substituir o nonato, quando ele vai ajudar lá naquela construção. E desde já estamos pedindo a tua bênção para essa conferência sobre criacionismo, mostrando a questão da veracidade, como a tua palavra já dizia coisas que a ciência está descobrindo agora e que ela nunca, a verdade é incoerente com a realidade científica. E pedimos ao Pai que o Senhor esteja a nos preparar, para sejamos um povo preparado para explicar a nossa fé com inteligência, com razão também. Pedimos por essa conferência, pelos jovens, pelos adultos, pelas famílias que vão assistir. Pedimos essa bênção do Senhor. Esteja abençoando os preletores, doutor Adalto Lourenço, esse diretor dessa missão também, essa irmã que vai falar sobre a idade da terra, muito importante isso, que o Senhor esteja protegendo-os, abençoando, que possam serem usados pelo Senhor para essas mensagens que vão trazer. Também queremos, ó Pai, agradecer pelo exemplo desse irmão corajoso, que vai lá naquele hospital ali, hospital com um propósito legal de assassinar os bebês ainda na gestação, e vai lá e prega o evangelho com inteligência, respeita o limite onde ele pode ficar, e mesmo sendo agredido, ele não recua também não perde a paciência, não perde o controle, e atesta realmente para aquele médico, até aquela segurança de que aquilo é errado e vão prestar contas perante Deus.
e ele anunciou Jesus ali. Rogamos ao Pai que esse exemplo também nos desafie a usarmos as nossas oportunidades que o Senhor tem nos dado, para também anunciarmos de forma corajosa, clara, sóbria, inteligente a Tua palavra, o Evangelho da salvação. Também queremos agradecer pela vida do pastor Geraldo, pela Ileta, que estão lá em Atalaia do Norte, fazendo um bom trabalho. Rogamos que a Tua bênção sobre os planos, pastor Geraldo, sejam os Teus planos, e rogamos pela nossa congregação. Ele tem trabalhado muito com liderança, faz discipulado, e rogamos desde já que o Senhor possa estar também preparando alguém para ficar no lugar do pastor Geraldo, quem nós vamos colocar ali para continuar aquela grande obra, de um grande trabalho ali. Também, ó Pai, queremos pedir a Tua bênção para a nossa agenda de julho. Fazemos o Teu trabalho, queremos usar essas oportunidades para a edificação da Tua igreja, para que famílias sejam edificadas, jovens sejam firmados na fé também, e isso traz glórias ao Teu nome. É para isso que nós trabalhamos, é para isso que nós nos esforçamos. Por isso pedimos a Tua bênção, que essa agenda seja a Tua agenda, o que Tu queres de especial para a nossa igreja nesse período. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, amém. Pastor André? Ok. Vou chamar logo aqui o nosso irmão evangelista Gilvan. Também temos pedidos de oração pela pandemia e o nosso país. Noite. Vamos estar orando pelo nosso país. Quero colocar aqui alguns pedidos. Juliana e eu estaremos orando. Primeiro, ações de graças pelos números, né, que graças a Deus tem caído, né, as internações, os óbitos. Também agradecer a Deus como Ele tem protegido e guardado a nossa igreja, o seu povo, né, e como Deus tem nos guardado. Também agradecer pelo tratamento profilático, né, e pelas vacinas que Deus tem providenciado para combater o Covid. Os outros pedidos de oração são orar a Deus pelo nosso país em relação a essa questão energética do nosso país, né? O país está passando uma crise energética muito grande por causa da falta de chuvas, e nós já estamos sentindo isso nos nossos bolsos, né, com energia mais cara. Orar também pela questão do desemprego, né? Saiu uns dados atuais, disseram que já são mais de 14 milhões de desempregados e mais de 220 mil pessoas que, por causa da pandemia, estão em situação de rua, passando necessidade. E orar também por essa CPI, que sabemos que tem um propósito perverso, mas que Deus possa usar tudo isso para a honra e glória do seu nome, né? Primeiro ações de graças e depois esses pedidos. Vamos orar. Peraí, que o bichinho achou aqui no brinco. Oremos. Santíssimo Deus, amado Pai, queremos te render graças nesse momento, Senhor, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pela nossa vida. Obrigada por estarmos aqui na tua casa, tendo esse momento de comunhão, de colocarmos diante de ti nossos agradecimentos, nossos pedidos, nossas súplicas, nossos clamores. É somente por tua graça, Senhor, e te damos graças por isso, meu Deus. Eu quero te agradecer, meu Pai, nesse momento, pelas quedas, os números que têm reduzido das internações em UTIs que tinham sido abertos, hospitais de campanhas que já foram desmontados, pelos números de óbitos também, que estão reduzindo, e
sabemos, Senhor, que tudo tem o teu propósito. Sabemos que nada foge do teu controle e queremos te agradecer, Senhor, mesmo que aparentemente não seja algo grande para algumas pessoas, mas nesses pequenos detalhes vemos a tua mão e sabemos que o Senhor está no controle e o Senhor cuida de tudo. Eu quero te agradecer pela tua proteção para o teu povo, meu Deus. Temos vivenciado o teu milagre, Senhor. Temos visto como o Senhor tem cuidado de nós, como o Senhor tem usado esse tratamento profilático, meu Deus, para guardar o teu povo. E te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor tem colocado pessoas sérias, pessoas que têm nos direcionado, que têm nos exortado, que têm nos ensinado, e tantos médicos que realmente estão com interesse, meu Deus, de salvar vidas. E te agradecemos porque o teu povo, meu Deus, que tem seguido essas instruções, essas orientações, vemos que o Senhor tem usado isso para guardar o teu povo. Te somos gratos, porque o Senhor nos deu conhecimento para podermos termos esses cuidados. Eu quero também colocar diante de ti, meu Deus, essas pessoas que o Senhor tem dado capacidade, que o Senhor tem dado entendimento, meu Deus, o conhecimento, para desenvolver esses estudos de tratamento preventivo, do próprio tratamento da doença em si. Quanto avançamos, Senhor, quantas medicações que o Senhor tem direcionado para realmente fazer um tratamento efetivo, de melhoras de pessoas que têm sido internadas, médicos sérios que realmente têm feito tratamento para curar, para salvar as vidas de pessoas. Como são efetivos esses tratamentos? E eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor possa levantar mais médicos com essa seriedade, com esse empenho realmente, meu Deus, de salvar as vidas, meu Pai, não apenas de seguir uma multidão, ou de seguir tantas opiniões ou politicagem. Que o Senhor faça isso. Te agradeço pela vida dessas pessoas, que mesmo alguns não sendo crentes, Senhor, mas o Senhor tem movido, e sabemos que toda a nossa vida, o nosso coração, tudo é o Senhor que dirige. Então, eu te peço que essas pessoas que ainda não te conhecem, esses médicos, que o Senhor, com a tua graça, a tua misericórdia, possa estar alcançando a vida dessas pessoas também, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Senhor, também queremos colocar o nosso país diante do Senhor, mais uma vez, e te clamar por nossa nação. E esses tempos difíceis que estamos vivendo, que o nosso país tem vivido, tanto na questão política, como na questão econômica, como também na questão moral. Te clamamos, ó Deus, por nossa nação. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa nação. Sabemos que essa CPI que tem sido colocada aí, tem um propósito perverso, não de mostrar a verdade, mas de atacar e acusar aqueles que estão fazendo, ó Deus, o que é correto. Te peço em nome de Jesus que o Senhor possa guardar a liderança do nosso país, né, na pessoa do presidente Jair Bolsonaro, que ele possa, ó Deus, realmente ser um homem segundo o teu coração, que a sua vida esteja realmente voltada para ti e para o bem da nossa nação. Te pedimos, ó Deus, por esse tempo difícil, moral e espiritual que o nosso país está passando, em que uma ideologia perversa e diabólica tem sido levantada, uma bandeira contra as famílias, contra as nossas crianças. Te clamamos em nome de Jesus que o Senhor possa pesar a tua mão sobre essas lideranças perversas, sobre esses homens maus que têm buscado destruir, ó Deus, as nossas famílias e arrebatar o coração das nossas crianças. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor pese a tua mão. Também te pedimos pela nossa nação e esse tempo difícil que estamos passando agora por falta de chuvas. E isso já tem causado vários prejuízos e transtorno à nossa nação por falta de abastecimento. Te pedimos, ó Deus, faz chover sobre a nossa terra, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é o dono de todas as coisas do tempo. E Elias orou e não choveu.
e orou novamente e voltou a chover. E te clamamos, ó Deus, isso, que o Senhor faça chover sobre a nossa terra. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se essa for a tua vontade, que passemos esse tempo difícil, seja feita a tua vontade. Agora, se for a tua vontade também, te pedimos, tenha misericórdia e restaura, ó Deus, o nosso país nesse tempo difícil. Também te pedimos, ó Deus, pela nossa nação, por milhares de pessoas, por milhões de pessoas que estão desempregadas, pais de famílias, mães que estão passando necessidade, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Pessoas que estão no desespero, passando realmente privações tremendas. Tenha misericórdia da nossa nação, que o Senhor possa dar sabedoria, ó Deus, aos nossos governantes, para que possam agir de maneira séria, de maneira honesta, e acudir esses necessitados. Nós confiamos, ó Deus, na Tua palavra e cremos naquilo que ela declara, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E te pedimos, ó Deus, salva a nossa nação. Para a honra e glória do Teu nome, nós te pedimos que nós, como Teu povo, possamos estar comprometidos em estarmos orando, porque é algo que o Senhor pede que nós façamos, que nós estejamos comprometidos em estarmos orando por nossa nação. Em nome de Jesus, nós te rendemos graças e colocamos todas essas coisas diante do Senhor. Sabemos que no Teu tempo o Senhor responderá conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Ligou. Vamos cantar mais um louvor e logo após vamos ter a pregação da palavra. Deus chama todos os povos. Vamos ficar em pé? Todos os homens, todas as mulheres, todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. O Senhor, o Criador, quer que todos tenham vida. O Senhor, o Criador, ainda ama o que criou. O amor de Deus é Além dos céus, o seu único filho, o seu amado filho, o seu único filho, o seu amado filho. Venham todos que querem vida, os que desejam de água viva, eterna luz, pura paz, sede de justiça. Quer vencer o mal, ou escapar da morte, vida eterna não está em religiões, mas sim o homem se voltar para Deus, crer em Cristo. Venham todos que querem vida, que têm sede de água viva, que querem a luz. Venham
passar agora a palavra ao seminarista, nosso irmão Renato Paiva, e vamos ter a divisão da Koinonia Infanto Juvenil também, nesse momento. Boa noite, queridos. Tá certo aqui? Um pouquinho mais longe o microfone? Dá, né? Amém. Mais uma vez quero ser grato a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado de compartilhar a palavra do Senhor com os meus queridos irmãos. Embora nós estejamos aqui, né, desenvolvendo uma atividade do nosso seminário, mas, sobretudo, o objetivo principal dessa mensagem aqui é edificar a Igreja do Senhor. Então, eu queria, antes de nós iniciarmos, orar juntamente com vocês, pedir para que o Senhor possa nos abençoar nesse tempo, possa usar a minha vida e usar essa mensagem para, de alguma maneira, edificar a vida de cada um que aqui está. Amém? Vamos orar? Vamos curvar as nossas cabeças? Santo Deus e Pai, nós queremos Te bendizer mais uma vez, ó Deus, e queremos Te agradecer pela Tua rica bondade que é notória em nossas vidas. E queremos também, Santo Deus, Te suplicar ao Senhor pela Tua graça sobre esse tempo, ó Deus, a qual nós iremos compartilhar a Tua palavra e absolver, Pai, dos ensinos das Tuas sagradas Escrituras. Peço que o Senhor esteja comigo na transmissão da mesma e peço, ó Deus, que o Senhor dê graça para com que os meus amados irmãos possam absolver, Pai, os conteúdos que aqui, ó Deus, serão ministrados. Seja conosco e nos edifique para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 56, apenas no verso 7. Isaías 56, verso 7. Amém? Isaías 56, verso 7 diz assim: Também levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O tema da mensagem dessa noite, queridos, é casa de Deus, lugar de concentração para todos os seus. Nós vamos perceber, ao avaliar esse texto, que a ideia de Deus aqui é mostrar que Ele traz os seus e concentra aqueles que são seu povo e são seus filhos na sua casa, para com que assim, esses homens, essas pessoas, recebam os benefícios que são próprios da sua casa e tributem a Deus o louvor, a adoração e a oração a qual devem para o seu Senhor. E é em sua casa, nos recintos do seu lar, em que o Senhor agrega essas pessoas. Por isso, a ideia desse tema, casa de Deus, lugar de concentração para todos os seus, lugar de ajuntamento para todos os seus. E o objetivo da mensagem, queridos, é nos mostrar que a nossa vida com Deus é dependente da nossa vida de igreja. É dependente do fato de nós termos uma vida prática e vivenciada na casa do Senhor. O objetivo é nos fazer entender que não existe vida cristã saudável fora dos recintos da casa de Deus, fora do ambiente a qual Deus preparou para o seu povo. E o que Deus estabeleceu, a sua casa, nós precisamos entender, né, que Deus estabeleceu como sua casa um ambiente no qual nós devemos estar inseridos. Aqui nós vamos ver no texto para dois propósitos. O primeiro é para nos alegrarmos no Senhor e, em segundo lugar, para com que nós adoremos o seu nome, para com que nós busquemos a sua face. E a ideia aqui que eu tenho é fazer com que cada um de nós entendamos o fato de que não existe vida cristã saudável e agradável a Deus fora de um contexto de igreja. Nós não conseguimos ter uma vida saudável com Deus e uma vida que agrade o coração de Deus fora de um contexto de igreja. Primeiro, não conseguimos ter uma vida saudável, por quê? Porque existem coisas, existem benefícios, existem aspectos que nos edificam que só existem no contexto de igreja.
E todo cristão, para com que receba essa edificação, ele precisa viver nos recintos da casa de Deus. E também não conseguimos ter uma vida que agrada a Deus fora da igreja. Por quê? Porque foi a igreja o lugar aonde Deus estabeleceu para com que os seus estejam o adorando e buscando a sua face. Mas, pastor, esse texto aqui não fala especificamente da igreja. Não é a respeito da igreja especificamente que o texto aqui está tratando e está nos expondo. Eu sei. Contudo, o texto aqui fala da casa de Deus. E os princípios que são aplicados à casa de Deus no passado, no futuro, são também aplicáveis à casa de Deus no presente. Esse texto aqui, ele diz respeito a um aspecto futuro, mas, contudo, esses princípios também são aplicáveis às nossas vidas. E existem alguns fatores no passado, no presente e no futuro que recebem esses conceitos de casa de Deus. O primeiro fator que recebe esse conceito de casa de Deus é o tabernáculo, que a Bíblia ali trata como habitação de Deus, como a tenda do encontro e a tenda da congregação. Nós vamos também ver um outro aspecto que recebe esse conceito de casa de Deus, que é o primeiro templo. Nós vamos ver também em vários textos da Antiga Aliança, certo? A Bíblia tratando o primeiro templo como a casa de Deus, como a casa do Senhor. Também nós vamos perceber esse aspecto empregado no segundo templo. O próprio Jesus dizendo ali naquela cena onde ele expulsa os vendilhões do templo, que aquela casa ali é a casa do seu Pai, é a casa de Deus. Também vemos esse aspecto sendo aplicado em fatores futurísticos, como, por exemplo, nesse nosso texto aqui, de Isaías 56:7, né, que todo o contexto apontam para o terceiro templo, o templo que será utilizado no reinado milenar de Cristo. E, como nós bem sabemos, o conceito de casa de Deus também é aplicado à igreja. E é por isso que nós vamos tirar esses princípios desse texto e aplicar às nossas vidas nessa noite. Vamos ver 1 Timóteo 3,15, como esse conceito de casa de Deus também é aplicado e aplicável à igreja. 1 Timóteo 3,15. Olha o que a Bíblia diz. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, a igreja, o nosso contexto também é aplicado, ou melhor, o princípio da casa de Deus é aplicado a um contexto de igreja. E a partir disso, embora o contexto de nosso texto fale do terceiro templo, nós devemos absorver para nós os ensinamentos empregados no texto, pois esses se aplicam a todas as fases da casa de Deus. Passado, presente, futuro, e por isso, isso também é aplicável a nós. Tudo aqui se aplica também às nossas realidades. E com esses ensinamentos, nós deveremos aprender algumas coisas. E a primeira coisa que nós devemos aprender é que é em sua casa onde Deus acolhe o seu povo. É em sua casa o lugar aonde Deus traz o seu povo para com que ali se relacione de alguma forma com ele. Vamos ver a parte A de Isaías 56:7. Olha o que o texto diz. Também os levarei. Quem vai levar? O próprio Deus. Deus aqui está dizendo que vai levar, nesse contexto do texto, os eunucos e vai levar os estrangeiros, os gentios, para a sua casa. Eu os levarei para o meu santo monte. Que monte é esse? É o monte do templo. O lugar aonde a casa do Senhor está situada aqui no contexto desse texto. Obviamente que ele não vai levar para o monte para deixar o povo do monte. A ideia de levar para o monte é para trazer esse povo para os recintos de sua casa. E se nós avaliarmos o contexto do texto, nós percebemos que esses quais estão sendo levados por Deus para a sua casa, eram pessoas que estavam sendo recebidas por Ele como parte do seu povo. Por isso, queridos, é inadmissível nós aceitarmos o discurso de que nós podemos viver uma vida que agrada a Deus fora da casa de Deus. É inadmissível. Esses homens estavam confessando o Senhor como o Senhor da vida deles. Esses homens estavam ali escolhendo o Senhor como Senhor da sua história. E o que era que Deus
estava fazendo ali com esses homens, Deus o estava trazendo, estava levando, estava agregando a sua casa, aos seus recintos familiares. Então é inadmissível, queridos, nós aceitamos esse discurso, que o desigrejismo muitas vezes traz para as nossas vidas, dizendo, olha, nós não precisamos de viver uma vida na casa de Deus. Nós não precisamos estar na casa do Senhor, estar reunidos como igreja para com que, de alguma maneira, nós agrademos o coração do Senhor. Então, é inadmissível, queridos, porque é para a sua casa que Deus nos leva para caminharmos na fé. É para a sua casa que Deus nos leva para com que nós tenhamos uma vida que agrada a Ele. Como é que nós podemos acreditar que a igreja é algo desnecessário? Se é para ela que Deus nos leva, se é nela que Deus nos enxerta, se é nela que Deus nos acrescenta quando nós somos salvos. Por exemplo, vamos ver um exemplo prático aqui em um contexto de igreja. Atos capítulo 2, verso 27, parte B. Contexto de igreja aqui, aplicando de forma prática aqui para a nossa realidade. Olha o que o texto diz. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aonde era que Deus acrescentava? Na igreja. Quem era que ia para esse lugar, para esse ambiente? Era Deus que trazia o seu povo para com que eles vivessem na sua casa. Então perceba que é na casa do Senhor aonde Ele coloca, onde Ele enxerta aqueles que são alcançados por Ele, que são alcançados pela sua salvação. Por isso, irmãos, não caiam nesse discurso falacioso do desigrejismo, que defende o fato de que nós não precisamos da casa de Deus. Mas como não? Se é lá que Deus nos coloca, se é para lá que Deus nos leva, se é para lá que Deus nos faz iniciar a nossa caminhada e nos faz permanecer na nossa jornada da fé. Então não caia, queridos, nesse discurso, pois embora seja algo aparentemente bonito, que sempre vem maquiado, né, com uma imagem de humildade, uma imagem benéfica, dizendo que nós não precisamos da casa do Senhor, nós não precisamos estar vivendo a igreja, porque Deus é achado em todo lugar, nós o encontramos em todo lugar, no nosso quarto, no nosso trabalho, onde quer que estejamos. Por isso não temos essa necessidade, mas é falacioso. Embora pareça ser um discurso bonito, pareça ser santo e pareça ser a descoberta do século. Porque eu sou uma pessoa também que acesso muitas redes sociais e vejo vídeos de muitos pastores para eu entender o que está acontecendo nos dias de hoje. E se existe algo que está em grande ascensão, é a teologia do desigrejismo. E esses caras falam como se fosse a descoberta do século. Mas, na verdade, esse é um fator que é vivido desde os primórdios. É um fator que já foi vivido por algumas pessoas que faziam parte da igreja primitiva. Percebam aqui, em Hebreus 10, verso 25, parte A, como isso é mais antigo do que nós pensamos. Olha o que o texto diz. Não deixando a nossa congregação, ou seja, não deixem de se congregar, de se reunir como igreja, como é costume de alguns. Já existia pessoas na igreja primitiva tendo esse hábito, tendo esse costume, porque eles entendiam que a igreja não tinha a relevância que de fato a Bíblia diz que ela tem. E nós muitas vezes queremos abrir mão da igreja. Muitas vezes achamos a igreja como algo desnecessário. Mas contudo, queridos, a vida de igreja é tão importante que o próprio Deus se encarrega de nos enxertar nela. Ele entende a necessidade que nós temos de uma tal maneira que Ele é que nos leva para lá. Não é nem nós que por nós mesmos vamos, não, é Ele que acrescenta, é Ele quem coloca, é Ele que nos leva porque nós temos essa necessidade. Por isso, meus irmãos, nós não podemos tratar a nossa vida de igreja como algo secundário, opcional. Não, a igreja não é tão importante. A igreja é uma opção. Eu vou se eu desejar ir, eu vou quando eu quiser. Não, a vida de igreja não é algo opcional. A vida de igreja é um dever de todo crente. Nós estamos aqui não porque queremos estar, nós estamos aqui porque devemos estar. Porque Deus nos salvou e nos colocou aqui para com que aqui glorifiquemos o seu nome, enalteçamos a sua santidade e busquemos a Ele em oração. Por isso, queridos, só o fato de Deus nos pôr na igreja, isso já deve ser suficiente para entendermos que é nela o lugar onde Ele deseja que estejamos. Você tem dúvida ainda?
Se é aqui que Deus te quer, se é aqui que Deus quer colocar os seus, se é aqui que Deus quer que nós caminhemos, se tem dúvida, é só olhar. É só olhar para trás e perceber quem foi que te trouxe, que foi o próprio Deus. E se Ele que nos trouxe para cá, se Ele nos leva para a sua casa, é porque é lá que Ele quer que nós estejamos e vivamos. O segundo ensinamento, queridos, que podemos extrair desse texto, é que é em sua casa onde Deus nos concede alegrias peculiares. É em sua casa, é nos recintos do seu lar, que Ele nos concede alegrias que são próprias desse ambiente. Embora o homem possa desfrutar de alegrias em outros ambientes, Deus aqui em Isaías 56, 7b, está dizendo que Ele dará para o homem uma alegria específica nos recintos da sua casa. Olha o que o texto diz. Isaías 56, 7, parte B. Olha o que o texto diz. Eu os alegrarei na minha casa de oração. A Bíblia diz que Deus nos traz para a sua casa, e não somente nos traz, mas Ele nos traz também com um propósito. E um dos propósitos é fazer com que nos alegremos nos recintos de sua casa, nos recintos do seu lar. Deus, Ele não está aqui dizendo que só há alegria em sua casa, mas Ele está dizendo aqui que há alegrias que são próprias somente da sua casa. Não há só alegria na casa de Deus, mas há alegrias que só existem na casa de Deus, num contexto de igreja. Senão Ele não traria o povo para alegrar dentro da casa dele, deixava o povo à vontade, alegrava em qualquer lugar, mas não. Ele trouxe esse povo para alegrar esse povo dentro da sua casa, dos recintos do seu lar, porque ali Ele tem preparado para os seus alegrias particulares e peculiares. Mas pastor, que ambiente é esse, onde eu posso entrar para receber essa alegria especial de Deus? Ali o contexto era um contexto de templo mesmo, um contexto estrutural. É o nosso caso. É quando eu entro aqui nos portões dessa igreja e caminho aqui pelo pátio da igreja que eu recebo essa alegria do Senhor. Não, nosso contexto não é esse. Contudo, o contexto a qual se aplica a nós não é uma igreja, não é uma casa, não é um ambiente construído de tijolos de pedra, mas é um ambiente construído de tijolos humanos, que somos nós, que formamos a igreja do Senhor, a casa do Senhor. E que quando nós estamos reunidos, quando nós estamos unidos, nós desfrutamos de alegrias que são próprias dessa unidade, dessa comunhão, desse ajuntamento. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro 2, 5, parte A. 1 Pedro 2, 5, parte A. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Que lugar é esse, pastor? Que eu preciso entrar para com que eu receba as alegrias que são próprias da casa de Deus. Hoje, no nosso contexto, é esse lugar aqui. É esse ajuntamento, é essa vida de comunhão que nós temos, que nós levamos. E no passo de nós vivermos essa vida de comunhão, nós recebemos alegrias que são peculiares à casa do Senhor. Então, amados, em nosso caso, a alegria da casa de Deus se dá quando vivemos uma vida cristã em comunidade. E a partir disso nós precisamos entender que existe uma alegria especial quando vivemos nossa caminhada cristã na pluralidade, em unidade, em ajuntamento. E a igreja primitiva é exemplo disso. Essa igreja foi uma igreja que viveu de forma tão intensa essa vida de pluralidade, essa vida de comunidade, essa vida de coletividade, que eles desfrutaram de alegrias absurdas. Vamos ver, por exemplo, o texto de Atos, capítulo 2, verso 46. Atos 2, 46. Que diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo. Eles estavam juntos, perseverando, vivendo uma vida de unidade, vivendo uma vida de igreja. Todos os dias, olha como eles eram intensos nessa unidade, nesse ajuntamento, nesse relacionamento. Todos os dias. E partindo o pão em casa, comiam juntos, estavam constantemente juntos, vivendo uma vida de igreja. E qual era o resultado disso? O texto continua dizendo: comiam juntos,
com alegria de coração, com alegria no coração. Esse é o resultado dessa vida de comunidade. Essa alegria, queridos, é própria da igreja, porque ela se dá às nossas vidas quando nós estamos juntos com os nossos irmãos. Essa alegria, ela se dá quando adoramos juntos ao Senhor. Essa alegria se dá quando oramos juntos e buscamos a face do nosso Deus. Essa alegria se dá quando nós consolamos, quando nós somos consolados, quando nós ensinamos, quando nós somos ensinados, quando nós ajudamos e quando nós somos ajudados. Alegrias essas que são peculiares à casa de Deus. E aquele que entende que pode viver uma vida de felicidade em Cristo fora da casa de Deus está completamente enganado, porque há alegrias que ele só vai desfrutar aqui e nesse ambiente. E tantas outras coisas mais, que só são possíveis serem vividas em um contexto de igreja. Por isso, queridos, não existe uma vida cristã saudavelmente edificada fora de um contexto coletivo. Não existe. Aquele que diz que é desigrejado e tem uma vida com Deus edificada, ele está mentindo. Não existe isso, certo? Eu conheço alguns e acompanho alguns. Conheço pessoalmente alguns e acompanho alguns. E por que eles não têm uma vida edificada? Alguns até são sérios, mas que pensam equivocadamente. E por que eles não têm essa vida edificada fora desses recintos da casa de Deus? Porque a alegria da casa do Senhor é uma alegria compensatória em relação aos prazeres que dantes nós vivíamos. Hoje nós não desfrutamos mais, por sermos convertidos e termos nascido de novo, dos prazeres do mundo. Mas Deus, Ele nos supre essa necessidade, nos enxertando em sua casa. Foi justamente o que aconteceu com aqueles homens nesse contexto que nós lemos aqui de Isaías 56. Eles eram perdidos, eles eram dispersos, eles eram do mundo, eles eram reprovados, rejeitados. E no passo de que eles se renderam a Deus, eles foram agregados à casa do Senhor para receberem agora essa alegria compensatória. Essa alegria que substitui e é muito maior do que a alegria que o mundo possa nos dar. Por isso, aquele que tenta de alguma maneira se dedicar, se esforçar para ser um servo fiel do Senhor fora da igreja, vive uma vida apática, vive uma vida cheia de ódio, cheia de desilusão e frieza espiritual. E vive essa vida vivendo com tantos fatores negativos em sua caminhada. Porque não existe neles a alegria compensatória que só existe numa vida de comunidade. Eu acompanho vários. E o ódio é nítido. E a desilusão é nítida. E a frieza espiritual é nítida. E tudo isso é por consequência da falta dessa comunhão a qual eu e você temos. E para com que nós não vivamos isso, queridos, estejamos, ou melhor, sejamos como Davi, que se alegrou só pelo fato de saber que ia viver as alegrias contidas na casa do Senhor. Veja aqui o texto de Salmos 122, verso 1. Olha o que Davi fala aqui. Ele diz assim, Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. A alegria da casa do Senhor era algo tão contagiante para Davi que ele se alegrou precocemente. Ele se alegrou só pelo fato de saber que iria receber a alegria que a casa do Senhor proporciona. Então que existe esse sentimento em nossos corações, que nos alegremos por sabermos que aqui nós vamos nos alegrar e receber bênçãos que são próprias desse ambiente. O terceiro ensinamento, queridos, que nós podemos extrair desse texto é que é em sua casa onde também Deus deseja ser adorado e buscado. É em sua casa que Deus deseja ser adorado e buscado também. Isaías 56, verso 7, parte C diz assim: e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração. Deus traz esse povo para lá, Deus coloca esse povo na sua casa, Deus dá alegria para esse povo, e Deus coloca esse povo nesse lugar com a perspectiva de fazer com que esse povo adore o seu nome e busque a Ele em oração. Ou seja, queridos, em outras palavras, o que Deus está dizendo é em sua casa onde Ele estabeleceu e onde Ele deseja receber a adoração e oração pública do seu povo. Em outras palavras, é isso que o texto diz, certo? Deus escolheu receber adoração e oração
pública na igreja, em sua casa. Nós bem sabemos que a Bíblia, ela nos dá margem e nos estimula a vivermos uma vida de busca e de adoração a Deus na particularidade. O próprio Jesus nos ensina isso. Ele diz que quando nós orarmos, nós devemos fazer o quê? Entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e de uma forma privada buscarmos a Deus. Mas essa não é a única forma que Deus estabeleceu para com que nós o adoremos. Deus também estabeleceu que nós o adoremos de maneira pública. A oração e a adoração privada é importante, mas a oração e a adoração pública também é necessária. Coletiva também é necessária. É como se fosse a adoração e a oração pública, a asa esquerda do pássaro. E a adoração e a oração particular, a asa direita. A pergunta que eu faço para vocês é: qual é a asa mais importante para com que o pássaro faça seu voo? A esquerda ou a direita? As duas. E assim também é com as nossas vidas. Nós não podemos acreditar que um fato invalida o outro. E é muitas vezes o que o desigrejismo defende. Olha, como você consegue buscar Deus em qualquer lugar, você não precisa buscá-lo em uma igreja. Você não precisa buscá-lo em uma vida de comunidade. Aí é que estão enganados. Por quê? Deus quer que nos busquemos na individualidade, mas também Deus quer com que o busquemos na coletividade e na pluralidade. Por isso Ele levou ali esse povo e esses homens para adorarem a Ele em sua casa, nos recintos do seu lar. E o quarto ensinamento, queridos, que nós podemos extrair desse texto é que é em sua casa onde Deus estabelece que esteja todos os seus. Esse ambiente aqui, ele não foi configurado, esse ambiente que eu digo é essa vida de comunidade, ela não foi configurada somente para algumas pessoas, para alguns tipos de pessoas, para algumas raças de pessoas. Esse ambiente foi configurado para todas as pessoas. É por isso que em Isaías 56, verso 7, na parte D, a Bíblia vai dizer: porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Para todos os povos. Em outras palavras, queridos, no quesito casa de Deus, todos os servos de Deus, de todos os tipos, classes e raças, estão submetidos a um sistema de busca e de adoração coletiva na casa do Senhor. Todos. Essa casa é para todos. É para mim, é para você, é para o índio, é para o rico, é para o pobre, é para aqueles que estão submetidos a culturas diferentes. A casa de Deus é o lugar onde todos os seus devem estar agregados, todos os seus devem fazer parte. E aqui nós entendemos que não há ninguém, nenhum tipo de povo que esteja tolhido ou exonerado de viver uma vida cristã na coletividade. Não existe nenhum povo que Deus diz: olha, você não precisa estar você não precisa viver uma vida na coletividade. Você não precisa viver uma vida na casa de Deus. Não existe nenhum povo que esteja nessa condição. Por isso, queridos, não existem justificativas que nos abonem para vivermos uma vida fora da casa do Senhor. O fato de você ser índio não lhe exonera da responsabilidade de você estar na casa do Senhor. O fato de você ser rico não lhe exonera da responsabilidade de estar na casa do Senhor. Eu não vou para a igreja, porque eu sou muito rico, e aí pode ser que eu seja sequestrado, isso e aquilo. Se você está fazendo isso, você está ferindo o princípio para ter mais dinheiro. E não é esse ensinamento que Jesus nos dá. Jesus nos ensina se o teu olho te faz pecar, arranca e lança fora. Se o teu pé te faz pecar, arranca e lança fora. Por isso, nada justifica o fato de eu me exonerar a ter essa vida de comunidade. Eu sou rico demais, por isso eu não posso. Se você não pode, é porque o seu dinheiro está fazendo com que você viva uma vida de pecado. Ele está lhe prejudicando naquilo que é essencial para que você tenha uma vida agradável a Deus e de comunhão com o Senhor. O fato de eu ser deficiente não me exonera dessa responsabilidade. É porque eu não tenho uma perna, tem que entender. Peça à igreja, ajuda da igreja para com que a igreja lhe busque, para com que alguns irmãos lhe busquem. Mas você não está exonerado por consequência que você não tem um membro especificamente. Por quê? Porque a casa de Deus é o lugar onde todos devem estar. É o lugar onde Deus preparou para com que todos os seus façam parte e vivam. E isso, queridos, porque essa casa foi constituída com a finalidade de agregar todos os tipos de povos salvos em Cristo Jesus. E porque você faz parte de algum desses povos, é seu dever viver uma vida na casa de Deus. Mas, Renato, no caso de impossibilidades,
Nós sabemos que sim, existem algumas situações que nos impossibilitam. A situação que Paulo vivenciou foi uma delas. Paulo estava preso. Mas perceba aqui a atitude desse homem. Atitude essa que deve ter na minha vida e na sua vida também. Em Efésios capítulo 4, verso 1, a Bíblia vai dizer, o próprio apóstolo Paulo aqui dizendo, rogo-vos, irmãos, ele dirigindo aqui uma carta para os irmãos, se preocupando com os irmãos e se relacionando com os irmãos, mesmo estando preso. Existem sim algumas possibilidades como essa, mas contudo, aquele que ama de fato a casa do Senhor, aquele que ama de fato o povo do Senhor, ele cria meios, ele cria artifícios para com que, embora distante, esteja próximo relacionalmente com o seu povo. E muitas vezes não é isso que acontece conosco. Nós muitas vezes até estamos na casa de Deus em aspectos físicos e próximo fisicamente, mas estamos completamente distantes relacionalmente. O caso de Paulo foi diferente. Ele estava longe fisicamente, mas ele estava perto relacionalmente. Por isso, amados, nós devemos parar de dar desculpas para negligenciarmos a comunhão. Do contrário, nós devemos buscar estarmos na casa do Senhor como fez Davi, porque é aqui o lugar que Deus quer que estejamos. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Davi. Salmo 127, verso 4, olha aqui a atitude que Davi tem em relação à casa do Senhor. Ele diz assim, Salmo 27, verso 4, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele não está dizendo que quer se mudar para a casa do Senhor, mas ele está dizendo que quer viver uma vida intensa na casa de Deus, quer estar constantemente na casa de Deus. E ele continua dizendo, para contemplar a sua formosura, e inquirir ou buscar aprender no seu santo templo. E para concluir, queridos, com um pequeno resumo aqui de tudo que esse texto nos aplicou e de tudo que esse texto nos ensinou. Aqui nós concluímos que a casa de Deus é o lugar para onde o Senhor leva o seu povo. Primeira coisa que nós precisamos entender, é para a casa de Deus que Deus traz os seus, e Ele leva os seus para esse lugar para dar-lhe uma alegria especial que só é própria dessa casa, que só vai ser desfrutada nessa casa. E também Ele leva os seus com a finalidade de que nesse lugar o seu povo o busque e o adore coletivamente, visando o fato de que essa casa seja reconhecida como o lugar de ajuntamento de todos os seus e seja chamada casa de oração para todos os povos. Ele leva o seu povo para essa casa, ele alegra o seu povo nessa casa, ele estabelece que o seu povo deve lhe adorar nessa casa, e com isso ele tem o propósito de fazer com que essa casa seja reconhecida como casa de adoração e casa de oração por todos os povos e para todos os povos. Por isso, queridos, é notório e notável o fato de que não existe vida cristã fora de um contexto de igreja, pois é em sua casa o lugar em que Deus escolheu que habitasse todos os seus. Não existe isso. Dá certo. Existe possibilidade de viver com Deus e de agradar a Deus fora do contexto de igreja. Isso é falacioso, isso é mentiroso. Porque se nós avaliarmos todas as escrituras, nós vamos perceber que Deus criou esse ambiente justamente para com que nós estivéssemos neles, inserido e glorificando o seu nome através das nossas vidas. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós queremos bendizer o teu nome. E primeiro, ó Deus, te agradecer aqui diante dessa palavra pelo fato de o Senhor ter tanto cuidado para conosco, Pai. E nos ter trago para a tua casa, e nos fazer conhecer, Pai, a vida de comunidade, a vida de igreja, e nos fazer aqui, Pai Santo, vivenciar felicidades que são próprias desse ambiente. Muito obrigado, Pai. Pois certamente isso é fruto da tua graça, isso é fruto da tua bondade, isso é fruto do teu amor. Glorificamos o teu nome por isso. E também, Santo Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude, para com que nós reconheçamos a importância de estar na tua casa, te adorando verdadeiramente, e buscando a tua face assim como o Senhor é merecedor e assim como o Senhor estabeleceu. Porque foi para isso que também o Senhor nos colocou nesse lugar. E por isso, Deus, a partir dessas coisas, faça, Santo Deus, que a tua casa seja de fato vista como uma casa de adoradores, como uma casa de homens e de mulheres que buscam a tua face continuamente e adoram o Senhor e glorificam o Senhor,
através, ó Deus, de suas buscas, através, ó Deus, de suas adorações. Em nome de Cristo, seja glorificado cada dia mais nesse contexto de igreja. E nos ajude, Pai, a entendermos que nós não podemos nos apartar dessa realidade, porque foi aqui que o Senhor estabeleceu que nós devamos viver, e é aqui, Santo Deus, que com a Tua ajuda iremos continuar a nossa caminhada até com que o Senhor venha nos buscar. Em nome de Jesus, nós te glorificamos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. E Deus abençoe os irmãos. Obrigado, irmão Renato. Nós vamos agora ter o momento da divisão, né, para os pequenos grupos de oração. Então, os irmãos fiquem à vontade para formar os grupos de oração.